Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu vou hoje ensinar vocês uma massagem que eu faço no rosto. Eu gosto bastante desde que eu aprendi. É uma massagem que me ajudou tanto com a parte da minha pele, porque a minha pele ela era muito problemática, né? Ela era muito seca, muito oleosa em algumas regiões. E desde que eu comecei a fazer essa massagem, ela começou a melhorar muito o aspecto dela. E também com a questão de problemas visuais, né? Porque a gente vai massagear bastante aqui a região dos olhos. E se a gente melhora a circulação do sangue nas pálpebras e ao redor dos olhos, a gente também melhora a circulação do sangue no próprio globo ocular, né? Tudo fica muito mais fácil. Se você tem vista cansada, astigmatismo, se você tem olho seco, isso vai ajudar bastante. Essa massagem ela é bem útil. Tá? E enquanto eu estou ensinando vocês a massagem, eu vou também falar um pouquinho sobre procrastinação, porque procrastinação é uma coisa que acomete a todos nós hoje em dia, né? Então eu já vou pedir para você deixar o seu like. Se você não gostou do vídeo, aí no final você tira o like. E também vou pedir para você comentar, porque atualmente comentários têm ajudado mais a engajar os vídeos do que o próprio like em si no canal, certo? Então vamos lá, gente. Só para falar um pouquinho da massagem, eu uso um creme, tá? É um creme de rosto, um creme normalzinho, assim, não tem nada de especial nele. O importante é só que seja um creme para o rosto, para você não ter nenhum problema com um creme que não seja para o rosto, porque a pele do rosto é mais sensível, então ela pode causar uma irritação se não for um creme muito específico para o rosto, tá? Porque às vezes os cremes para o corpo são mais fortes, né? Porque a pele do corpo é diferente da pele do rosto, tá? A gente sempre vai usar movimentos suaves, tá? Não é dependendo de algum movimento que eu vou fazer aqui, vai ser um pouquinho mais vigoroso, mas não vai ser uma coisa de você tirar a pele do lugar com toda a força, tá? Então a gente vai sempre fazer movimentos suaves e o creme tá aí para isso, para a gente poder deslizar os dedos sobre o rosto e não arrastar muito a pele, tá? A gente vai sempre prezar por isso, tá? Se você tem a pele mais oleosa, você pode fazer sem o creme até, se a sua pele deslizar bem na sua mão, aí fica a seu critério. O importante é só você não tentar não gerar mais rugas do que você já, ou linhas de expressão do que você já pode ter aí predisposição a ter, tá? Eu tenho aqui já na testa, tenho aqui nos olhos, então a gente sempre faz movimentos mais suaves, tá? Eu gosto de começar fazendo sempre um movimento circular no centro da testa, que é uma forma da gente já relaxar e deixar essa região bem distensionada. Se você tem qualquer problema visual, você provavelmente tem essa região aqui da testa, né, essa parte aqui muito tensa, porque quando nós temos questões, problemas visuais, a nossa tendência é franzir a testa, né, franzir aqui e apertar os olhos, porque a gente está forçando enxergar, é como se fosse um mecanismo de fazer você enxergar, mas através da musculatura, né, que está aqui o orbicular, e não do próprio olho, né, do próprio órgão dos seus olhos, porque os seus olhos têm muitas estruturas anatômicas internas que são elas que fazem você enxergar, certo? Então o que eu faço? Faço essa vibração aqui, tá? Todos esses movimentos que eu fiz antes aqui, gente, foi só para espalhar o creme, tá? Então uma vez que eu espalhei, fiz essa vibração aqui, essa circulação, aí eu posso fazer a vibração, que é eu seguro o dedo aqui na testa e dou uma vibradinha de um lado para o outro. Eu tô vendo que talvez eu não vou conseguir fazer as duas coisas, fazer a massagem e falar sobre procrastinação, tá? A minha mente realmente só está em um lugar por vez e isso é bom.
Então, assim, eu vou fazendo essa vibração, eu começo no meio, posso ir para os laterais também. Às vezes, um dia um lado está mais tenso que o outro, eu passo um tempinho ali fazendo essa vibração, tá? E por que eu escolhi falar de procrastinação, né? Já que eu lembrei aqui do tema. Por que eu escolhi falar de procrastinação justamente fazendo essa massagem? Porque eu faço essa massagem sempre, mas eu não faço sempre com um cremezinho ou com uma coisa mais especial para minha pele. Então, eu faço a maior parte das vezes, mas muitas vezes eu esqueço. E aí eu sei que a massagem faz bem, eu acabo fazendo ela sem um creme, sem uma coisa que ajude, né, a deslizar melhor a minha mão. Então, isso é um erro que eu cometo. Eu falei, vou corrigir isso. Quando eu falo sobre procrastinação, porque é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu acabo não fazendo. E quem se prejudica com isso? Só eu. Então, assim, gente, esse é o detalhe, né, da vida. Passei o creme aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar os dois dedos aqui e eu vou soltar a minha sobrancelha. Solto a sobrancelha, depois eu posso vir um pouquinho abaixo dela e fazer o mesmo movimento para as laterais. Pode ser que você tenha até um pouco de tensão aí nessa região. Posso vir aqui embaixo também e fazer, ó. Fecha os olhos e vai puxando. Venho na região das têmporas com dois dedos, faço esse movimento circular bem suave. Se tá tenso, você fica um pouquinho mais, tá? Repetições que eu faço desse movimento, às vezes são 4, 5, depende muito do dia, porque às vezes a tensão está maior ou menor, tá? Então eu venho aqui para baixo, ó, desse osso que chama zigomático, e eu vou puxar aqui até embaixo, desceu, chegou na bochecha, puxa para o lado, bem de levinho. Outra coisa que eu faço também é fechar os olhos e vou na linha dos cílios, eu vou passar os dedos, tá? Como se eu estivesse fazendo uma massagem nos cílios. O dedo é bem suave, não é uma coisa que vai puxar o seu olho nem nada, tá? Vocês estão vendo talvez a minha pálpebra movimentar, mas a intenção é só de esfregar os cílios bem suave por cima, tá? Não é para causar nenhum movimento, até porque a gente não pode coçar os nossos olhos, porque isso é muito ruim para a nossa visão. A gente pode lesionar aí os nossos olhos com o ato de coçar eles. Então, depois que eu fiz essas passadas todas, eu posso vir com os dedos e fazer isso aqui, ó, esse tamborilamento. Vocês sabem, gente, que uma das coisas que me ajudou muito a parar de procrastinar um pouco, não resolveu total porque não tem nenhum método 100% efetivo, porque a procrastinação é uma coisa que pode ter mais, né, de uma causa. Às vezes você não está se distraindo só por distrair, porque a gente não quer necessariamente resolver os problemas, ou a gente está com medo de resolver os problemas. Mas uma coisa que me ajudou muito é, eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de me distrair logo de cara, eu vou colocar aquele elemento que me distraía, que eu usava como uma procrastinação, como recompensa por ter feito algo. Então, eu vou primeiro resolver uma questão que eu preciso resolver, e aí depois que eu resolvi, eu vou falar, eu vou ficar um pouquinho aqui fazendo isso que eu gosto de fazer e que era uma procrastinação minha. Então eu coloquei primeiro a ordem e depois o que eu fazia que acabava gerando ali a procrastinação. É uma forma muito interessante de você combater o mecanismo da procrastinação. Porque você consegue combater melhor se você tiver disciplina, se você gerar disciplina. E para a gente gerar disciplina, a gente precisa condicionar o nosso cérebro a obter uma recompensa do que você está fazendo. Então é como se fosse um joguinho. Ah, cumpriu uma missão, então você merece essa recompensa aqui, tá? Não é legal quando você faz com coisas que não são boas, por exemplo, a sua saúde, né? Então você fez o que você precisava fazer, você come um docinho, beleza? Isso não pode virar um hábito, porque você sabe que faz mal para você, vai. Não vamos ser hipócritas de falar que
A única forma que você aprendeu de não procrastinar é se você se recompensasse com chocolate ou com um doce. Não é assim, né? E muitas vezes o que a gente precisa fazer, que faz bem para a nossa saúde, também é esquecido, ou eu não faço exercício físico porque eu não sinto vontade. Sim, realmente, tem coisas que você não vai sentir vontade. Principalmente quando você está num nível de sedentarismo alto, você não vai querer se movimentar. O seu corpo não está acostumado e ele não vai naturalmente surtir uma vontade de se movimentar e de fazer exercício físico. Então você precisa colocar recompensas para que você consiga fazer. E mesmo assim você tem que entender que não vai naturalmente surtir o desejo de realizar aquilo. Você muitas vezes precisa se forçar. Porque eu já comentei aqui em outro vídeo que exercício físico é prazeroso, mas ele não vai ser prazeroso muitas vezes de cara. Você precisa criar um hábito dele, porque aí você vai ver o quanto ele impacta no seu dia a dia e aí você vai entendendo o prazer que ele gera, né? Mas você não vai ter vontade, a princípio, de levantar, sei lá, às vezes eu levantava às 5:30 da manhã para ir caminhar. Você não vai naturalmente fazer isso, né? Então você precisa entender isso, que no começo você vai esforçar um pouquinho, mas conforme você for sentindo os efeitos e sentindo os benefícios, vai ficando tudo muito mais fácil, tá? Vou vir aqui nas bochechas, gente, eu vou fazer um movimento suave com esses 3 dedos aqui. Eu vou deixar o indicador de fora porque ele é um dedo muito forte. Eu venho aqui, tá? Eu usei o indicador aqui nos olhos, mas também, se você quiser, você pode usar os outros dedos, porque aí eles são mais suaves, enfim. Eu gosto de usar esses 3 dedos aqui porque eu tenho as bochechas um pouco mais flacidinhas. Então é um movimento bem suave, tá? Essa massagem faz efeito. Porque você está estimulando a microcirculação sanguínea, você está deixando a sua pele aqui com esse atrito, você está fazendo uma micro esfoliação, porque a nossa pele ela vai acumulando camadas de células mortas que só o fato de a gente passar o dedo, a gente vai sentir aquela gordurinha ali, é uma camada queratinosa, uma célula morta que estava lá. Então eu faço sempre movimentos para o lado aqui, tentando não puxar muito. Na boca, o que eu costumo fazer? Esse movimento aqui, ó. Puxando o lábio de um lado para o outro, tá? Você tem código de barra, que é aquela ruguinha que fica. Esse movimento é muito bom. Aí eu recomendo você fazer passar o cremezinho, pode passar nos lábios. Meus lábios têm estado bem secos por conta do tempo. Mesmo tomando água, eles não ficaram menos secos. Então você passa o creme e vai fazendo esse movimento aqui de um lado para o outro. Outra coisa que ajuda muito a você ativar a circulação sanguínea dos seus lábios é você fazer uma vibração com eles. Você pode até segurar aqui para você não fazer ruga e fazer assim. Quando você conseguir manter, faz umas 2, 3 vezes e aí passa. Eu venho aqui, ó, faço a mesma coisa. Estou usando o indicador, posso usar os 3 dedos, passo para o lado. Aqui, que a gente costuma ter a linha, né, do bigode chinês, eu venho e faço assim, ó, tá bem suave com a lateral do dedo só, para cima e para baixo. Estou esfregando essa região aqui. Então, o que eu falei sobre a procrastinação, um dos métodos é você entender, ó, vem no pescoço, fazendo esse movimento. Um dos métodos é você entender esse mecanismo de não vai ser muitas vezes legal, muitas vezes eu não vou querer fazer aquilo, mas eu posso criar esse mecanismo de recompensa, que é uma forma muito legal de combater a procrastinação. E outro passo que é interessante também para combater a procrastinação seria entender por que eu estou procrastinando, né? Por que eu não resolvo as coisas que eu preciso resolver, por que eu não faço o que eu preciso fazer, né?
que é tão difícil para mim fazer o que eu preciso fazer, né? Às vezes você está fugindo da resolução de um problema, está fugindo de uma solução, né? Tem muita gente que sabe, poxa, eu preciso estudar, tenho uma prova, tenho uma coisa para fazer, por que que eu não consigo fazer isso? Né? Por que que você se sabota? Porque muitas vezes a gente não precisa ser produtivo 100% do tempo, gente. Isso é impossível, isso é um mito que foi vendido para nós. A gente não precisa ser 100% do tempo produtivo, né? Mas se sentir produtivo é gostoso, a gente se sente feliz quando a gente está se sentindo produtivo. Eu gosto de vir na orelha aqui, ó, fazer um Vzinho com o indicador atrás da orelha e ficar para cima e para baixo aqui. Então, não é só sobre, eu estou fazendo porque eu preciso me sentir produtivo. Você tem que entender por que essa procrastinação está aí. Se você não estuda, você precisa estudar e você não estuda, por que você está se sabotando então? Porque você sabe que você precisa estudar. Agora, por que não rola o seu estudo? Né? Você não gosta do que você está estudando? Você acha que não faz sentido? Isso daí talvez seja legal você trabalhar numa terapia, trabalhar e tentar entender, né, através do autoconhecimento, por que que você está se sabotando, né? Por que que você não come direito, por que que você não consegue regular isso. Tudo isso, o processo de autoconhecimento ajuda muito, porque faz você entender. Eu gosto de vir aqui na orelha também e fazer uma esfregação aqui, ó, nessa parte. Posso vir aqui pelo corpo da orelha e lá para o lóbulo também. Faço algumas vezes, venho aqui para baixo. O autoconhecimento ele é bom em qualquer ocasião, tá, gente? Quando a gente pensa na procrastinação como sabotagem, ele ajuda muito a gente a entender por que que nós estamos fazendo isso com nós mesmos, né? Eu gosto sempre de dar aquela última passada, assim. Se você, inclusive, eu vou dar uma dica extra aqui, se você tem aquelas ruguinhas aqui ou linhas de expressão na testa, o que que eu recomendo? Você pode pegar os dois dedos aqui, tá? Eu uso esses dois dedos e eu vou abrir aqui, ó, no meio onde eu tenho a linha, e eu vou passar o outro dedo aqui. O dedo tá com creme, tá? Esse aqui não dá pra fazer sem creme, porque a ideia é você pegar, fazendo esse movimento aqui, ó, de minhoquinha, entre as linhas de expressão. Aí tem mais uma aqui em cima, vai lá, passa aqui assim. Isso vai ajudar bastante. Tem um galo cantando essa hora, ele tá com o horário trocado, coitado. E você vai passando pelas linhas umas duas, três vezes, tá? Essa massagem você pode fazer uma, duas vezes ao dia. Eu costumo fazer mais de manhã, quando eu tô acordando, assim, quando eu consigo. E se não deu, eu faço no horário que deu do dia, eu faço à noite, né? É uma forma de eu não deixar de fazer, até porque me faz muito bem para a visão. Às vezes eu fico muito tempo no computador, ou tenho que ficar olhando muito perto, então fazer esse movimento aqui nos olhos, fazer esse movimento aqui na testa, ajuda bastante a deixar meus olhos mais relaxados, tá? E menos cansados também. Depois eu costumo atritar as palmas das mãos e fazer uma cabaninha aqui na frente dos olhos. Fico uns minutinhos ali, que aí já faço um palming, que é outro exercício bom para os olhos. Já dou uma descansada na visão. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre procrastinação. A gente vive num mundo que informação está aí o tempo inteiro, a gente está sendo bombardeado, então tudo é muito atrativo para fazer a gente se distrair mesmo e procrastinar as coisas que a gente precisa fazer. E aí a gente tem que entender, talvez, que limites e disciplinas precisam ser empregadas para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, ó, lembra lá, vamos recapitular as três coisas aqui. É entender autoconhecimento, acho que vem em primeiro lugar. Entende por que que você está procrastinando alguma coisa. Perceber o que você está procrastinando, vê se você consegue colocar um mecanismo de disciplina. Então, vou fazer primeiro o que eu preciso fazer e aí vou planejar uma recompensa
para aquilo que eu consegui fazer, né? Consegui fazer, me recompenso por aquilo. E entender também que a gente não pode ser seduzido o tempo inteiro por coisas que nos fazem ficar presos, né? Acho que a rede social é o principal que faz a gente ficar procrastinando as coisas, né? Então a gente está sempre sendo bombardeado de informação. Você abre uma página, vai ter notícias, a notícia te leva para um vídeo, o vídeo te leva para outro vídeo, e aí você não sai disso, tá? Então entenda essas armadilhas. Quando você se der a recompensa também, né? Às vezes a sua recompensa pode ter sido eu fiz o que eu precisava fazer e eu vou ficar 1 hora no celular. Beleza, então vai ser 1 hora. Delimite o tempo. Fique ali 1 hora no seu celular. E aí você vai voltar a fazer o que você precisava fazer, certo? Dê esse limite, porque a procrastinação ela não tem limites e ela é combatida com disciplina, certo? Espero que vocês tenham gostado desse formato, desse vídeo diferente. Eu gostei de fazer. E é isso, vejo vocês no próximo conteúdo. Até mais!